Boa noite, pessoal. Aqui é Carlos Andrade, seu canal de YouTube. Hoje é dia 9 de abril, quinta-feira, já 25º, talvez, da quarentena. E ontem nós tivemos um papo bem trágico, porque eu trouxe um número significativo de óbitos aqui no Rio de Janeiro. Hoje já são 82. E para contrabalançar um pouco, eu vou falar hoje de uma coisa chamada escala. Não a escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, mas a escala que nós, arquitetos e urbanistas, geógrafos também, todo mundo que trabalha com representação, não é? Porque o mundo ele pode ser representado e as coisas também, trabalham, que é basicamente quando a gente ouve falar em escala 1 para 100, quer dizer que em 1 centímetro desenhado, na verdade, correspondem a 100 centímetros na vida real. 1 para 50, 50 centímetros. E até chegar nos mapas dos países, continentes, e aí é em 1 milhão, 1 para 1 milhão, 1 para 1 milhão e meio, 1 para 2 milhões e meio, assim os continentes, e vai por aí. E essa representação acaba que interfere na nossa compreensão das coisas, do mundo, né? Então, quando eu desenho uma casa, eu desenho numa escala, quando eu desenho uma cozinha, em um banheiro, eu desenho em outra, mas também quando eu apresento os países, né? Eu apresento no Atlas, por exemplo, escolar, que você lembra, os estados do Brasil vinham, que era um Atlas brasileiro, vinha um estado em cada algum grupamento, quando eles eram pequenos, os países, os continentes também, a África, coitada, sempre desprestigiada, ela cabia numa folha única, já a Europa, os países eram separadinhos, ampliados, etc. E isso dá a impressão, transmitiu a vida inteira, de que os tamanhos eram aqueles, não é? E isso faz com, por exemplo, se eu perguntar a vocês, mostrar um mapa da Europa Ocidental, com a minha espadinha que eu trouxe hoje aqui, ó. A França, por exemplo. Qual é o país que faz a maior fronteira com a França? Para vocês que viram o mapa, entenderam, são viajados, estudados, lidos, é a Espanha, gente, todo mundo sabe, os Pirineus no meio, etc, etc. Aí, vou falar de um outro lugar. A Amazônia, em geral, era aquela coisa imensa, cabia num tantinho de papel assim. Aí a gente pergunta assim, escuta, e a Guiana Francesa? Me lembro das 3 Guianas? A Guiana Francesa, como é que é? Qual é o país que tem a maior fronteira com a Guiana? A Guiana está aqui, aí tem o Suriname, de Guiana Holandesa, e o Brasil, né? Também ali perto, etc. Aí, vocês olham que ao lado da Guiana está o Amapá, que já foi território, agora é estado, e o Amapá hoje era notícia. E aí eu sou obrigado a voltar para o nosso assunto infeliz. E vou ler uma notícia do Globo, só um trechinho, não se assustem, que diz o seguinte, 9 de abril. Amazonas, Distrito Federal, São Paulo, Ceará e Rio de Janeiro são os estados que mais vêm preocupando o Ministério da Saúde em relação à taxa de incidência, número de casos em relação à população do estado. A gente tem trabalhado isso aqui em relação aos bairros, lembram, né? Nestes locais, a taxa de incidência tem sido ao menos 50% superior à média nacional. Ontem, dia 8, portanto, o Amapá também entrou na lista, ocupando a 5ª posição à frente do Rio. Bom, aí acabamos de falar do Amapá, o Amapá fazendo fronteira com a França, com a Guiana Francesa, e aí eu mostro para vocês esses 2 mapas da Europa Ocidental e da Amazônia Oriental. E pergunto, agora eu botei na mesma escala, lado a lado. Se a gente considera que a Guiana Francesa é parte integrante do território francês, qual é o país que faz a maior fronteira com a França? Aí, por conta disso, nós vamos olhar outro mapa, que é
um mapa que mostra a bandeirinha do país e um índice que é casos a cada 1 milhão de habitantes. Começar pelo Brasil. O Brasil, nesse contexto, está com 78, qualquer coisa, casos para cada 1 milhão de habitantes. Pegar outro país também limítrofe, também lá na Amazônia. Pegar a Colômbia, que é apresentada como formidável, que está tudo muito bom, está tudo muito bem. De fato, tem menos casos que o Brasil, proporcionalmente. A Colômbia está com 41 casos por 1 milhão de habitantes. Aí vamos à Guiana. Vamos à Guiana Francesa e vamos descobrir que a Guiana Francesa está com 291 casos para cada 1 milhão de habitantes. Bom, vocês vão... Eu vou perguntar, vocês alguma vez ouviram falar em fechamento de fronteira do Amapá com a Guiana Francesa? Não, né? Eu, pelo menos, não. Agora, com a Venezuela, foi imediato, né? Então, não só as fronteiras, né, são vistas de uma maneira ideológica e politizada, mas os mapas também. Porque depois que eu mostro este aqui para vocês, eu pergunto de novo, qual é mesmo o país que tem a maior fronteira com a França? Não é a Espanha, é o Brasil. A maior fronteira da França é com Amapá. Então, se você gosta do nosso papo, entra lá no canal, dá um like e se inscreve com a gente, ok? Até amanhã, espero que com outro papo mais ameno do que foi ontem. Um abraço. Boa noite.